Graça e paz, Lídias! Estamos chegando hoje à nossa 12ª aula do quarto trimestre de 2021. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem nos concedido, pela palavra que tem ministrado ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade de aprendermos da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. 12ª aula, 19 de dezembro de 2021. E o título da nossa lição de hoje é A Coragem do Apóstolo Paulo Diante da Morte. É um tema que para muitos de nós é difícil, não é? E Paulo passou por esse momento, por saber de como seria, o quão perto estava, com muita coragem. Sobretudo, Paulo sabia que o caminho que ele tinha trilhado a partir de Damasco, ele pega um caminho para Damasco, perseguindo o povo cristão. E no meio deste caminho ele é interrompido. Ele tem um encontro com Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, quando nós lemos o texto da ceia, Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo ele recebeu do Senhor. A partir da estrada de Damasco, o caminho dele se torna outro, como nós temos estudado durante toda esta lição do quarto trimestre. E diante desse outro caminho, ele sabia que o fim dele, a morte dele, como seria e o quão perto estava, a qualquer momento poderia acontecer. Mas ele tem uma coragem de enfrentar esse momento. O texto áureo diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11: e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Verdade prática: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Jesus Cristo e suportar as angústias e aflições na obra de Deus. João 16, 33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. É isso que a palavra nos diz. Nós vamos ter aflições. Nós, quando viemos para o Evangelho de Jesus, não tinha uma placa escrita, e você não vai achar escrito: é lindo, é maravilhoso, é glorioso, você não vai sofrer nada, você vai estar sempre em mar de rosa. Não. Andar com Jesus é ter alegrias, é ter livramentos, é ter vitórias, é desfrutar de uma vida com o Senhor, mas ainda assim passarmos por angústias e aflições. Por quê, irmã Rosana? Porque nós vamos na contramão do mundo, irmãs. E toda vez que nós vamos contra o sistema, todas as vezes que nós professamos o nome do Senhor, nós vamos dar de frente com alguma coisa que vai desagradar alguém. E principalmente que vai desagradar o próprio inimigo das nossas almas, que luta 24 horas para nos derrubar. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 21, versículo 7 ao 15. Eu gosto muito dessa passagem. Essa passagem, para mim, ela traz uma realidade diante daquilo que é a nossa vida cristã. E que às vezes nós não queremos ouvir da boca dos profetas. E às vezes nós queremos impedir que alguém caminhe por causa de uma palavra que o Senhor nos traz, revelando o que vai acontecer. E nós não queremos que a pessoa sofra e queremos interferir. E é exatamente isso que acontece aqui. Os irmãos tentam interferir nessa questão de Paulo. E vamos à leitura de Atos capítulo 21, versículo 7 ao 15. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Ptolomaida. E havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que é um dos 7, ficamos com eles. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo:
Assim ligarão os judeus em Jerusalém. O varão de quem é este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo Senhor Jesus. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Os irmãos ficaram tão aflitos com aquela mensagem que Ágabo, o profeta, estava entregando, que eles pediram para Paulo: olha, não vá. Mas Paulo disse: olha, eu estou disposto a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Nós precisamos ter sensibilidade à palavra do Espírito Santo, aquilo que o Senhor diz para nós. E quão dispostos nós estamos a morrer pelo amor de Jesus. O nosso tempo hoje, irmãs, ele é marcado pelo imediatismo. Poucos de nós se preparam para a morte, né? Nós vivemos, aliás, que só de ouvir a palavra morte, muda o humor. A tristeza domina o ambiente. A gente não gosta de falar disso. E a vida e o ministério de Paulo mostram que a coragem diante da morte não é escapismo, mas resultado concreto da dimensão profunda da fé que domina a vida do cristão. E essa dimensão salvífica, ela mudou o olhar do apóstolo para que faz sentido na vida concreta. Dessa forma, ter de escolher entre estar com Cristo e permanecer na terra, o apóstolo não tinha dúvidas, escolheria estar com Cristo. Para Paulo, permanecer neste mundo só se justificaria se fosse para desgastar-se pela causa do Evangelho. Nós vivemos no imediatismo, nós corremos todos os dias uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. Nós nem pensamos que os anos estão passando e vai chegar a hora de partir. Porque é tudo muito corrido. Mas Paulo, diante disso aqui, diante do caminho que ele tomou para Damasco, a partir do momento que ele encontra o Cristo, ele sabe que ele está correndo contra o tempo, anunciando o reino, ele tinha uma missão que ele precisava cumprir, e na hora que chegasse ao fim essa missão, ele estaria com o Senhor. Ele não tinha medo desse momento, ele não tinha medo da morte, porque ele sabia que ele estaria com o Senhor. E muitas vezes nós tememos, ai meu Deus, temos o maior medo de morrer. Nos apegamos a tudo que nós temos aqui, nós construímos tesouros aqui na terra, como se aqui fôssemos viver eternamente, e não é assim, irmãs. Nós temos dias contados diante do Senhor, e todos nós vamos chegar o dia de estar com o Senhor. Só que nosso tesouro, Jesus disse assim, que não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajunteis tesouros nos céus. Então, muitos de nós estamos preocupados em arquitetar a nossa vida terrena, deixar tudo maravilhoso na vida terrena, como se aqui fôssemos viver, e não é assim. Nós precisamos lembrar que nós estamos investindo no reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus, e que nós estamos aqui de passagem, a nossa morada, o concreto para nós é o céu. Nossa introdução diz assim: nosso Senhor deseja que tenhamos consciência a respeito do nosso chamado no reino de Deus. Muitas vezes esse chamado requer padecimento. Se estamos na direção do Espírito, isso deve nos dar coragem para fazer a sua vontade, mesmo que essa atitude coloque em risco a nossa vida. E é sobre essa coragem para fazer a vontade de Deus que estudaremos nesta lição. Nós temos que entender o chamado do Senhor para a nossa vida, o ministério para qual o Senhor nos chamou. Temos convicção do chamado. O Senhor nos chamou, Ele nos capacita, mas esse chamado para investir no reino, para anunciar o reino, para ganhar almas para o reino, ele tem um custo. Ele tem um custo e benefício. Eu vou me desgastar aqui para o reino, vou fazer para o reino, mas qual que é o meu benefício, irmã Osana? O céu. Eu estou fazendo para o céu, estou construindo a minha casa na eternidade.
Estou juntando o meu tesouro no céu. Aqui eu estou me desgastando, estou trabalhando para isso. E ter essa convicção faz toda a diferença na nossa vida cristã. De o chamado que nós temos. Por que que você vê obreiros, você vê homens e mulheres que se entregam, se deixam ser levados para países que nós sabemos que não reconhecem Jesus como Salvador e que matam quem acreditam, mas essas pessoas, sabendo disso, elas vão até lá para poder anunciar o Evangelho de Jesus. Porque assim como Paulo, ela pensou assim: eu vou me entregar, eu vou me desgastar por isso, eu vou me doar. Veja o que diz Atos 9, versículo 16. Atos 9, versículo 16, irmãs, leiam comigo, por favor. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Quem disse isso? O próprio Senhor falando a Ananias. Quando o Senhor aparece a Ananias e fala com ele: vai até a rua direita e você vai orar por Paulo lá, por Saulo. Ele sabia quem era Saulo. E o Senhor fala com ele: vai, porque ele é para mim um vaso precioso, ele é escolhido, ele vai levar o meu nome e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Essa passagem, quando o Senhor diz isso para Ananias, já revela aí o caminho que Paulo iria trilhar. Vamos ao nosso primeiro tópico, a consciência de Paulo quanto a padecer por Jesus. O primeiro subtópico fala assim: a insistência de Paulo em ir a Jerusalém. Tem muita gente que diz assim: mas Paulo não devia ter ido para Jerusalém. Ele cismou e foi. Não, ele não cismou e foi. Ele ouviu uma palavra aqui, em Cesareia. Ágabo chega, não sabia quem era ele, pega o cinto dele e fala: olha, de quem é esse cinto aqui? Vai acontecer assim com ele lá em Jerusalém. Os irmãos, sabendo que era de Paulo, já começam a chorar e falar com Paulo: não vá. Mas Paulo diz: eu vou. Ele sabia o que ia acontecer, mas ainda assim ele vai. Vamos lá. Nas primeiras lições deste estudo, vimos que por meio da resposta divina a Ananias, nosso Senhor disse que Paulo haveria de padecer pelo seu nome. E esse tempo havia chegado para o apóstolo, haja visto o seu desejo de ir a Jerusalém, mesmo após ouvir o profeta Ágabo dizer-lhe que os judeus o entregariam nas mãos dos gentios. Entretanto, por meio do Espírito Santo, Paulo discerniu que era vontade de Deus que ele enfrentasse prisões e açoites pelo nome de Jesus, conforme ele mesmo reconhece. Então, em Atos 20, versículo 24, olha o que Paulo diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. E a profecia de Ágabo, porém, não tinha caráter decisivo, mas deixava o apóstolo com a consciência livre para ir ou não a Jerusalém. Não era algo que estava sendo imposto. Ele dizia: isso vai acontecer ao dono desse cinto, se ele for a Jerusalém. Ele sabia que seu sofrimento era inevitável, primeiramente em Cesareia, depois em Jerusalém. É preciso que todo obreiro tenha pleno discernimento das circunstâncias por fazer a vontade de Deus. Nós temos que entender uma coisa. Eu disse isso na lição que fala sobre deserto, que Paulo vai para o deserto. Fica 3 anos no deserto. Na nossa marcha cristã, na nossa vida cristã, na nossa jornada, caminhada, seja a palavra que você quiser dar. Nesta jornada cristã, fazendo o ID do Senhor, cumprindo o chamado ministerial que o Senhor tem para a sua vida, nós vamos passar por deserto. Por quê? Porque o Senhor permite o deserto. Mas quando está lá na agenda de Deus, durante 3 anos, Osana vai ficar no deserto. Esse deserto, ele está debaixo da bênção do Senhor. É da vontade do Senhor que eu estou passando no deserto. Esse deserto, ele vai me fazer crescer. Deus vai me abençoar, vai me aprimorar, assim como fez com Paulo. Quando as escamas caem do olho dele,
que Ananias ora por ele, ele é cheio do Espírito Santo e ele vai para o deserto. 3 anos. Ele voltou de lá outro homem, convicto, entendeu o chamado, sabia o que ia acontecer e se desdobrou para fazer a obra do Senhor. O deserto, ele produz frutos em nós. Deus não nos deixa morrer no deserto que está na agenda dele. Agora, o deserto, a prova, a tribulação, todos nós vamos passar por ela. Só que tem prova e tem tribulação que é escolha nossa, que é colheita nossa. O Senhor não falou com você para entrar no deserto, você entrou por conta própria, porque tem consequência. E nós não buscamos ao Senhor para saber. Muitas vezes nós não oramos ao Senhor para entender o que o Senhor quer de nós. Nós simplesmente queremos fazer. E aí vem a consequência do deserto que não está na agenda de Deus. É um deserto que nós é que produzimos ele. Arrumamos uma areinha aqui, um solzinho ali e vamos morrer no deserto de sede, se Deus não tiver misericórdia de nós, porque é a consequência. Então tenha certeza que se você está no deserto, se esse deserto é está na agenda de Deus para a sua vida, ou você que está caçando consequência para aquilo que você está fazendo fora da vontade de Deus. Vamos então ao nosso segundo subtópico, de Mileto para Tiro. Paulo tomou uma embarcação que ia de Mileto para Tiro, Atos 21, versículos 6 e 7. E sua despedida em Mileto foi muito especial. O apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo e partir. Atos 20, 17 ao 38 e o 21, de 1 ao 6. Nada mais o prenderia, nem mesmo os filhos da fé que ele fizera para Cristo. Em Tiro, Paulo se encontrou com discípulos da cidade e foi ali que lhe aconselharam a não ir a Jerusalém, pois enfrentaria muitas ameaças. Esses irmãos oraram de joelhos na praia pelo apóstolo, pelo e com o apóstolo. Nesse lugar havia o bálsamo espiritual misturado à tristeza da despedida. E esse episódio mostra o quanto devemos cuidar um dos outros, principalmente quando nos encontramos numa missão espiritual. Os irmãos amavam a Paulo. Quando nós começamos o livro de Atos, que é introduzido Paulo na história, lá pelo capítulo 6, porque no capítulo 8, 7 e 8, ele transpira ira pelo povo de Deus, ele quer matar o povo que anunciava Jesus. E todos tinham medo desse homem. A partir da conversão de Paulo, e ele mostra que ele é um homem transformado, que anunciava o evangelho de Jesus, as pessoas passam a amar Paulo. E aqueles que foram sendo alcançados pela pregação dele, eles amam a ponto de chorar, de pedir que ele não se coloque em risco. Paulo, na vida dele, ele tinha, quando nós vemos, o apóstolo decidiu em seu coração que deveria ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, quando nós temos intimidade com ele, nós precisamos construir, todo dia nós vamos construir essa intimidade com o Espírito Santo, sermos sensíveis à voz dele para ouvir quando ele está dizendo a direção que devemos tomar. Muitos vão dizer para você, não faça isso, pare, vai dar errado, mas você vai descer o seu joelho, você vai falar com o Senhor e vai tomar a direção que o Espírito Santo quer que você tome. Nem sempre é fácil, irmãs. Fazer a vontade de Deus, entender a vontade de Deus vai nos custar alguma coisa e vai doer em nós alguma coisa. Não é porque Deus está dizendo para você, faça, que vai ser fácil. Ele está dizendo para você, faça o que eu estou te pedindo para fazer, porque você vai ter tribulação, você vai ficar angustiada, mas eu vou te dar a vitória, eu vou te dar o bálsamo. Depois que terminar isso aqui, você vai ver a vitória na sua mão. Só que nós queremos encurtar o processo, nós não queremos passar pelo processo. Nós queremos só colher as flores, mas não queremos ver o broto crescer, sair os espinhos, vir as folhinhas. Às vezes vem uma formiga saúva e come todas as folhinhas, aí a planta começa de novo, até dar um lindo botão de rosa. Tem um processo. E Paulo, ele diz assim, ó, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo.
E estes irmãos, nós precisamos ter irmãos que intercedam por nós. Estes irmãos a que se refere o texto. Paulo fez amigos, mas ele não fez só amigos, ele fez principalmente filhos na fé. E estes filhos na fé, Paulo poderia dizer assim: ah, não vou sair daqui não, eu tenho muita responsabilidade com esses meninos. Eles estão começando agora, eu preciso ajudá-los. Não, Paulo tinha convicção de que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, tinha falado ao coração dessas pessoas, eles já estavam dando frutos. Paulo diz: vocês vão ficar aqui porque vocês vão crescer mesmo, porque quem dá o bom crescimento é o Senhor, e aí eu vou embora, porque o reino não pode parar. Eu venho, construo, mas eu vou embora. Eu venho, quando nós estudamos a lição que fala sobre fazer discípulo, eu venho, eu faço discípulo, deixo tomando conta da obra e vou embora, porque tem mais gente para poder fazer, tem mais gente para ser alcançado. Então Paulo, ele entendia isso, e por isso mesmo, nesse lugar havia um bálsamo misturado com a tristeza da despedida. Por quê? Porque o Espírito Santo estava derramando um bálsamo sobre o coração dele e dos que estavam com ele. Mas havia também a dor da despedida. Passando por Cesareia, o nosso terceiro subtópico, nesta cidade o apóstolo aproveitou a ocasião para fortalecer a fé dos cristãos de Cesareia. Ali, Paulo encontrou um dos diáconos eleitos em Jerusalém que se tornaram um evangelista, inflamado pelo Espírito. Quem que era esse evangelista? Filipe. Este recebeu e hospedou o apóstolo e seus companheiros em sua própria casa. E, segundo a narrativa de Lucas, Filipe era um homem espiritual e suas 4 filhas donzelas eram profetisas. Era uma casa que servia ao Senhor, uma casa cheia do Espírito Santo. E nessa permanência de 8 dias em Cesareia, Paulo não se organizou para ficar mais tempo e resolveu seguir pela estrada até Jerusalém. É muito significativo quando o nosso coração, inflamado pela convicção do Espírito Santo, persevera em cumprir a missão outorgada por ele. O que esse texto nos alerta? É muito bom ser bem recebidos. É muito bom estar confortável. Mas o lugar de conforto, a nossa zona de conforto, pode ser uma bomba contra nós. Por que, Osana? Porque quando nós estamos confortáveis, nós relaxamos, nós baixamos a guarda. Quando nós estamos num momento de glória, sem luta nenhuma, nós paramos de orar. Nós paramos de jejuar, porque está tudo tão lindo, tudo tão maravilhoso, que eu paro de perceber o mundo à minha volta e eu vou focar apenas no meu conforto que eu estou vivendo. Paulo, ele não focou naquela alegria, naquela recepção, de estar com os irmãos, de estar sendo bem recebido, vou ficando por aqui. Não. Paulo, ele não se organizou para ter uma estadia longa ali, ele queria seguir. Ele queria continuar anunciando o reino, ele queria continuar cumprindo a missão que foi-lhe outorgada. Foi-me dada uma missão e eu não posso sentar num sofá confortável e achar que está tudo bem. Eu preciso sair daqui e continuar fazendo a missão que o Senhor me chamou para fazer. Não adianta eu chegar na igreja e achar que está tudo lindo, tudo maravilhoso, estou gostando demais, o conjunto está indo maravilhoso, as irmãs cantam lindo, quando eu estou regendo o Espírito Santo desce e é lindo e está ótimo. Não, irmãs, Deus tem uma missão, tem um chamado. A convicção do chamado é que me coloca em movimento, a convicção do chamado é que coloca você em movimento. Então Deus está fazendo aqui, está lindo aqui, mas Senhor, eu preciso continuar a missão, onde eu preciso ir agora? Paulo tinha essa convicção do chamado e que ele precisava ir. Segundo tópico, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. Primeiro subtópico, a coragem do apóstolo pela voz do Espírito. Depois de ouvir a mensagem profética acerca do risco de morte que enfrentaria em Jerusalém, Paulo procurou ouvir a voz do Espírito ao seu coração. E isso deu-lhe uma certeza profunda de ir até o fim em seu ministério e, consequentemente, enfrentar qualquer ameaça. Note que a coragem do apóstolo Paulo não se baseava em si mesmo, mas no Espírito Santo. Por isso, serenamente, o apóstolo exortou os irmãos em Cesareia para que não o impedissem de ir a Jerusalém, que é o texto que nós lemos.
Finalmente, aqueles irmãos entenderam que nada o deteria e disseram: faça-se a vontade do Senhor. Precisamos aprender a ter a serenidade do Espírito Santo em todas as nossas decisões. Tem coisa que nós vamos entender que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, que o Senhor está dando uma ordem para nós, e que o fato de nós compartilharmos isso para quem não está ligado no mesmo pensamento, para quem não tem o mesmo entendimento, vai ser difícil a pessoa compreender, e isso não vai impedir que a pessoa blasfeme ou que a pessoa tente mudar o seu pensamento. Os irmãos ouviram o profeta falando com Paulo. Por amarem muito a Paulo, eles começaram a falar com ele: Paulo, pensa, não vai não. Mas a convicção da oração de Paulo, quando ele fala com o Espírito Santo, trouxe uma serenidade para o coração dele, que ele disse: eu vou. Se necessário, eu vou morrer por amor a Cristo. Mas ele respondeu isso com serenidade, com convicção, sabendo que o Espírito Santo estava ministrando ao coração dele. Tem coisa que não é para nós contarmos, irmãs. Porque algumas pessoas não vão entender toda a dimensão da sua intimidade com o Espírito Santo, daquilo que você tem convicção. Você, às vezes, o Senhor te dá uma ordem, fala com você para fazer isso e isso, e você chega para uma pessoa que é ímpio, que não conhece o Senhor, e fala com ele: olha, eu vou fazer isso, isso e isso, porque Deus falou comigo. E a pessoa vai dizer assim: você está ficando doida? Você já pensou onde que isso vai te levar? O que vai acontecer com você? Às vezes até a pessoa dentro da nossa casa mesmo não acredita naquilo, não acredita no chamado do Senhor para a nossa vida. A convicção que nós temos do chamado do Senhor para a nossa vida, da obra que o Senhor quer fazer através da nossa vida, nem sempre a nossa família concorda com isso e acha que é verdade. E são pessoas muito próximas a nós, como os amigos que estavam com Paulo, que vão se levantar para tentar nos impedir. Não é questão de nós batermos de frente com ninguém por causa disso. É questão de nós termos convicção daquilo que o Senhor nos chamou. E agirmos dentro da vontade do Senhor. Sempre agirmos dentro da vontade do Senhor. Segundo subtópico, a chegada em Jerusalém. Paulo foi para Jerusalém acompanhado por alguns discípulos de Cesareia. Isso está em Atos 21. Sua recepção em Jerusalém foi feita de muita boa vontade pelos irmãos da igreja. A notícia de sua chegada rapidamente se espalharia pela cidade. A ocasião era festiva e Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes do Império Romano para a tradicional festa de Pentecostes. Essa festa nós conhecemos bem. Após a ascensão de Jesus ao céu, após 40 dias, ele diz ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. Porque daí a 50 dias começaria a festa, seria a grande festa de Pentecostes. E foi nessa data, 50 dias depois, que o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa. E muitos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então, Paulo chega num momento de festa em Jerusalém, que muitos estavam sendo recebidos. E nosso terceiro subtópico, Paulo se depara com seus oponentes judeus. Lembrem-se, irmãs, que Paulo ele era judeu, mas ele perseguia o povo cristão, que tinha também vários judeus, inclusive o mártir principal do início da igreja, que é Estevão. Estevão também era judeu, e Paulo se insurge, levanta-se contra Estevão e permite a morte de Estevão. Só que agora Paulo, quando chega em Jerusalém, ele se depara com os mesmos judeus que conheciam ele, que sabia que ele tinha sido instruído aos pés de Gamaliel, que sabia que ele era um judeu fariseu. Estes são os mesmos que vão encontrar com ele. No dia seguinte à chegada em Jerusalém, Paulo encontrou-se com os anciãos e Tiago, irmão do Senhor, um dos principais líderes da igreja em Jerusalém. Ali todos ouviram do apóstolo que Deus estava fazendo na vida dos gentios. Esse Tiago, irmão do Senhor, é o Tiago que escreve a carta de Tiago, tá, irmãos?
ele havia feito por intermédio do seu servo. Entretanto, os irmãos da igreja em Jerusalém não deixaram de mencionar a Paulo a acusação dos judeus que haviam recebido o evangelho, mas estavam presos ao judaísmo. Esses judeus queriam um cristianismo judaizante, com costumes e ritos, tais como a circuncisão, a guarda do sábado, entre outros. Paulo, porém, era a antítese disso tudo. Havia os judeus que tinham convertido. A carta de Tiago, ela é uma carta escrita para os judeus convertidos. Tiago, ele trata ali de várias questões que esses judeus que estavam se convertendo não queriam desarraigar do judaísmo, das práticas do judaísmo, da Torá. E Tiago, ele escreve confrontando os irmãos. E nós temos uma sessão onde Paulo se encontra com Pedro e também confronta Pedro, porque Pedro, ao encontrar com esses judeus cristãos, mas que queriam manter as tradições, Pedro estava concordando com eles a respeito da circuncisão, e Paulo chega ali e dá uma lição em Pedro. Tiago, ele escreve toda uma carta confrontando esses irmãos para que deixem essa prática, mas ainda assim persistiam, e quando Paulo chega em Jerusalém, eles falam: olha, tem os judeus aqui convertidos, mas que são judaizantes, que querem manter os ritos, e eles não concordam com a maneira como você age, Paulo. E ele sabia que isso ia dar problema. Eles sabiam muito bem, porque Paulo, ele era totalmente na contramão disso tudo, que Jesus nos chamou à liberdade. Jesus, nele se cumpriu toda a lei. O evangelho de Jesus é liberdade, é acesso. Jesus é o sumo sacerdote que já cumpriu todas as partes que precisavam ser cumpridas. Ele é o sumo sacerdote. E nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então não preciso mais cumprir esses ritos. E Paulo ia na contramão de tudo isso que esses judeus estavam querendo impor ao cristianismo, à igreja que nascera em Atos. Então, nossa síntese do tópico 2 é: a coragem do apóstolo Paulo para enfrentar a morte tinha como fonte o Espírito Santo. Nesse texto todo que nós lemos do segundo tópico, fica evidente para nós a direção do Espírito Santo na vida de Paulo, a maneira como ele era sensível à voz desse Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que fortalecia ele, dava certeza dele, convicção a ele de que o se entregar para a obra, para fazer a vontade de Deus, dentro da vontade do Senhor, ouvindo o Espírito Santo, era a melhor parte para ele, era o que ele tinha de concreto a respeito da vida eterna. Nosso terceiro e último tópico: a acusação e a prisão de Paulo no templo. As acusações mentirosas contra Paulo. As acusações contra o apóstolo Paulo eram as seguintes: que ensinava que os judeus entre os gentios deviam se apartar da lei de Moisés, e era verdade. Lembre-se, irmãs, que os judeus foram quem colocaram Jesus na cruz. Sem os judeus, Jesus não estaria na cruz. Esses mesmos judeus, agora alguns convertidos, são os mesmos judeus que atacam a Paulo. Então, eles não deveriam circuncidar os filhos nem andar segundo a lei de Moisés, porque a lei foi cumprida em Jesus. E os judeus oponentes de Paulo torciam suas palavras e incitavam o povo a rejeitá-lo. Não obstante, Tiago e os anciãos da igreja fizeram a seguinte sugestão ao apóstolo: levar 4 homens que fizeram o voto de Nazireu, a pagar as despesas deles, raspar a própria cabeça como demonstração de que praticava a lei. Ainda que isso de nada servisse para Deus, o apóstolo passou pelo ritual de purificação com os nazireus, a fim de entrar no templo. Ora, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações dos oponentes da fé, quer os de fora, quer os de dentro. E aqui nós aprendemos muito sobre missão também transcultural. Muitas vezes, quando nós vamos para um outro país, para uma outra região, nós vamos ter que nos adequar à cultura que está ali estabelecida. Você não vai negar a Cristo, nem vai deixar de anunciar a Cristo. Você vai se adequar à cultura para que você continue pregando a Cristo.
Os irmãos disseram para Paulo, Paulo não tinha dificuldade com isso, irmãos, ele era judeu. Leve 4 irmãos do Nazireu. O Nazireu ele não podia cortar. Ele tinha feito votos ao Senhor. Então Paulo ele raspa a cabeça, ele deixa a barba longa, cumpre todo o ritual para poder entrar no templo, para que eles vissem que ele estava de boa vontade com eles. Mas nada disso impediu que eles continuassem perseguindo a Paulo. Porque a convicção de Paulo estava no coração dele, no Espírito Santo que falava com ele. Então, todo seguidor de Cristo deve estar pronto contra as falsas acusações. Nós vamos ser acusados, sim. Porque as pessoas distorcem o que nós falamos. Nós falamos do amor de Cristo, nós falamos que Jesus quer salvar, que Jesus quer libertar. Quando eu falo que Jesus quer libertar determinada pessoa de um vício, alguns podem vir dizer, ela está querendo impor uma ordem para fulana. Ela está dando uma ordem. Está dizendo que ela só pode ser de Jesus se ela largar isso e isso. Irmãos, eu não estou dando uma ordem, eu estou pedindo ao Espírito Santo que liberta a pessoa daquilo que vai impedir ela de morar no céu. Mas os nossos oponentes vão sempre levantar com falsas acusações para desacreditar o reino. Nós temos que estar atentos a isso. Temos que estar atentos àquilo que Satanás quer fazer, desvirtuando o que nós falamos. Segundo subtópico, a prisão do apóstolo e o levantamento contra seus algozes. A maioria dos judeus da Ásia que veio para a festa de Pentecostes, ao ver Paulo no templo, começou a alvoroçar todo o povo, lançando mal ao apóstolo, acusando de inimigo de Moisés e profanando o templo. Porque a festa de Pentecostes, ela não trouxe judeus convertidos. Todos os judeus eram convertidos que estavam ali. Não. A festa de Pentecostes, ela trouxe todos os judeus e principalmente, na sua maioria, acredito, um tanto de gente que não era convertido, mas que estava ouvindo falar do Evangelho de Jesus, da igreja que tinha se levantado, que estava ouvindo falar dos mártires, daqueles que não estavam negando a Cristo e estavam sendo mortos. Aquele mesmo grupo de judeu que acusou Jesus diante de Roma, a ponto de levar Jesus à cruz, eles continuavam fazendo isso com os cristãos. Em toda a Ásia, muita gente estava morrendo porque continuava anunciando a Cristo. Quem que estava incitando Roma contra o povo? Os judeus. Então, numa festa onde você vai receber judeus de todos os cantos, você imagina um número de gente para te acusar que vai estar ali, né? Pensa no tanto de gente que apareceu para poder acusar. E esse texto, ele é muito, a partir do versículo 20, do versículo que nós temos no final, que é o 15, já vamos entrar nessa parte, a partir do 17, que Paulo vai, a partir do versículo 21, Paulo chega, e aí você já vai vendo o alvoroço que o povo vai fazendo para poder colocar Paulo em dificuldade. Vamos lá. Os homens que ouviram esses incitadores agarraram o apóstolo Paulo e o arrastaram para fora do templo, fechando suas portas. Essa gente começou a pedir o linchamento ou o apedrejamento de Paulo, e essa notícia chegou ao comandante chamado Cláudio Lísias. Veja bem, se não é o mesmo que Paulo permite que aconteça com Estevão. Este investigou o problema, prendeu e algemou o apóstolo, levando-o ao quartel-general que ficava na Torre Antônia, onde eram colocados seus presos. Nós não nos esqueçamos dos milhares de cristãos que têm sua liberdade cesseada por causa da sua fé em Cristo. Irmão Osana, isso foi só na época de Paulo, que eles fizeram isso com ele por amor a Cristo. Hoje em dia isso não acontece. Acontece. Para nós que acompanhamos várias notícias a respeito do mundo cristão, das missões, nos países onde é impossível falar do amor de Jesus, nós temos grupos de missões, nós temos agências missionárias no mundo todo, que não podem nem divulgar o nome dos missionários que estão nesses países. Por quê? Porque se tomarem conhecimento desses missionários, eles são mortos.
E tem muita gente sendo morta nos países onde é impossível falar de Jesus, mas que eles estão falando de Jesus, estão sendo mortos. Estão sendo arrastados em praça pública. E aí eu volto a repetir para vocês, nós tivemos um episódio desse com um missionário nosso na Índia. Esse missionário nosso, ele apanhou na rua, eles quebraram a perna dele, rasparam a cabeça dele, que é um símbolo de vergonha, raspam só um lado da cabeça, deixam o outro completo, quebraram a perna dele, tiveram que fazer cirurgia para reconstruir a perna dele. Isso agora é recente, e não é um missionário de uma outra agência, era um missionário da nossa igreja. Então hoje ainda nós passamos por este enfrentamento. Paulo é levado para Cláudio Lísias e ele estuda o caso de Paulo. Ele faz uma análise, ele vai investigar o problema e ele entende exatamente o que está acontecendo. Por que essas acusações? Terceiro e último subtópico, Paulo dialoga com Lísias. No diálogo com Lísias, Paulo fala em um grego polido e o comandante então descobriu que o apóstolo não era um sicário egípcio procurado nas regiões do império. Havia uma diferença em Paulo que fica, claro, de maneira muito evidente para Cláudio Lísias, que Paulo ele não era nenhum procurado, não era nenhum forasteiro, não era nenhum bandido. Paulo ele tinha uma erudição, ele tinha estudo, ele falava várias línguas. Paulo inclusive era cidadão romano, então Cláudio começa a entender que aquelas acusações todas não são porque ele era um bandido, mas era uma movimentação política para destruir Paulo. Esse curado nas regiões do Império, esse egípcio levantaram uma sedição contra o Império Romano há tempos atrás. Como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma do tratamento com o apóstolo. Essa pessoa ela havia se levantado contra o Império, então ele era conhecido. O povo no ajuntamento, os judeus, quando fazem a acusação, dão a entender que seria isso. Mas Cláudio ele vai investigar profundamente o que está acontecendo e ele vê que não é aquilo que estão anunciando, as falsas notícias, né? O falso comunicado de crime, que inclusive da cadeia no Brasil, você fazer uma comunicação falsa de crime. E eles estavam fazendo isso com Paulo. E como Paulo se declarou cidadão romano, Lísias não mais o confundiu com esse sicário e mudou a forma de tratamento com o apóstolo, já passou a ser respeitoso. Mesmo ferido pelos açoites, manchado com o próprio sangue, mas estimulado pelo sentimento de martírio pelo seu Senhor, o apóstolo não perdeu a oportunidade de usar a sua defesa para proclamar o Evangelho. Ele estava diante de um homem poderoso que poderia ordenar a morte dele. Ele tinha apanhado, ele tinha sido açoitado, mas ele pensou: eu vou continuar a minha missão e vou anunciar o Jesus. Eis a razão de o apóstolo padecer pelo nome de Jesus, proclamar o Evangelho para as pessoas que o odiassem. Às vezes somos provados por Deus e percebemos que sua vontade é para que o Evangelho seja anunciado por meio de nós ao enfermo no hospital, ao preso numa penitenciária, ao viciado numa cracolândia, ou a qualquer outra circunstância desconfortável que ele nos colocar. Estejamos atentos para os caminhos que o Espírito Santo quer nos levar. Talvez Cláudio, muito provavelmente Cláudio Lísias, sendo um alto comandante, ele não ouviria falar desse Jesus. Mas Deus levou Paulo diante dele e Paulo entendeu: essa é minha oportunidade. Quantos de nós não ouvimos o testemunho de alguém que sentiu uma dor muito forte, que foi parar numa enfermaria, que foi parar num hospital, os médicos procuraram, não acharam o que era, mas enquanto a pessoa estava lá, a pessoa pregou para alguém que precisava ouvir de Jesus. E depois que ela pregou, foi embora para casa, nem sabe o que tinha. Por quê? Porque o Senhor ele permite situações para nos levar a pregar o reino. Sejamos sensíveis ao Espírito Santo, assim como Paulo era, para nós entendermos que nós precisamos, em todas as circunstâncias, continuar pregando o Evangelho de Jesus, anunciando o reino. E para isso eu não preciso ter título,
Para isso eu não preciso ser nomeada missionária da igreja? Não. A missão já está em nós. Jesus disse que nos comissionou para que nós possamos ir e dar frutos daquilo que Ele nos entregou. Então Paulo, ele não perde a oportunidade de falar do amor de Jesus. Mesmo diante da morte que ele passaria, mesmo sentindo as dores no corpo que ele sentiu do que ele já estava vivendo, ele não para, ele continua falando do amor de Cristo. Nós não podemos perder, mesmo diante da circunstância desconfortável, a oportunidade de falar do amor de Deus. Vamos então à nossa conclusão. A atitude de sofrer pelo nome de Jesus tem sido abandonada nos tempos modernos. Ninguém mais quer sofrer por amor de Jesus, irmãs. A visão que Paulo tinha da missão evangelizadora o fazia enfrentar toda e qualquer oposição e sofrimento. O apóstolo podia dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Tudo que nós passamos na terra, a tribulação, as angústias, por amor àquilo que nós estamos fazendo, a missão que nós estamos cumprindo, está produzindo um peso eterno de glória muito excelente. Em todo esse contexto de Paulo, diante dos acusadores dele, quando ele vai levar da Cláudia Lísias, Paulo, ele sofreu acusações de todos os tipos, mas a sua consciência não o acusava. A consciência é a percepção interior que testifica junto à nossa personalidade no tocante ao certo e ao errado das nossas ações. Essa é a consciência. E Paulo, ele tinha convicção, ele tinha uma consciência, diante de todas aquelas acusações, que o que ele estava fazendo era anunciar o reino. O Espírito Santo de Deus é quem nos convence, é quem nos traz a convicção de que nós estamos agindo dentro da vontade de Deus. E tudo isso vai produzir um peso eterno de glória. Não há nada aqui que nós recebamos das pessoas, recebamos do mundo, que é maior do que aquilo que nós vamos receber na glória e para a eternidade. Se nós recebemos o bem aqui, nós ficamos felizes, muito mais nós vamos receber no Senhor. O fato de Paulo enfrentar a morte com tanta clareza de raciocínio, com tanta leveza, se assim nós podemos dizer, de não temer esse momento, mas ansiar e dizer assim: olha, morrer para mim é ganho. Não estou perdendo nada se eu morrer, não. Para mim, o concreto dessa vida é estar com o Senhor. Eu estou trabalhando aqui, eu estou produzindo para o reino de Deus, nós estamos produzindo para o reino de Deus. Mas o nosso ganho, o concreto que nós vamos receber é do Senhor na glória. Então, que nós possamos continuar fazendo a vontade do Senhor, anunciando um reino, plantando, semeando, discipulando, mas convictos de que nós estamos com o Senhor e estaremos com Ele na glória para sempre, todo sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem concedido às nossas vidas, por essa palavra que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração, que nós possamos dar frutos dessa palavra todos os dias, ó Deus, até nos encontrarmos com o Senhor nos céus. Em nome de Jesus, amém.